Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, da classe dos adultos. Nós vamos hoje para a lição de número 10. Lição de número 10. Nós estamos estudando nesse trimestre algumas porções do livro do profeta Ezequiel. O título da nossa revista, o título do trimestre, A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Essa revista bonita, com um martelo aí de juiz, quando o juiz bate o martelo, é a sentença, então remetendo aí a ideia de justiça. E hoje nós vamos estudar a lição 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. Esta lição também muito importante. Nós estamos estudando, na verdade, as leituras bíblicas em classe. Haja vista que há muitos canais aí do YouTube, e por sinal, canais excelentes, que já ensinam a palavra tópico por tópico. Então, de uns dias para cá, nós estamos aí focando mais na leitura bíblica em classe. Tá bom? Então, a leitura bíblica em classe desta lição está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 até o 14. Então, nós vamos estar meditando nesse texto, nessa perícope bíblica, onde nós vamos estar aí aprendendo um pouco da palavra de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos entender o método do qual Ezequiel recebeu esta mensagem, esta revelação da parte de Deus. Ele recebeu por meio de visão, por meio de visão. O versículo 1 aí diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale de ossos secos. Então, notamos que Ezequiel, esta mensagem foi entregue a Ezequiel por meio de uma visão. Isso aconteceu no capítulo 1, versículo 1, capítulo 8, versículo 3, capítulo 11, versículo 24, você encontra esta mesma maneira de Deus falar com o profeta Ezequiel. Então, o que acontece? Ele tem uma visão de um vale. Olhamos aí o versículo 2, e me fez andar no meio deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então ele tem uma visão de um vale de ossos secos, e não só secos, mas sequíssimos. Então Deus vai mostrar a ele uma revelação sobre a nação de Israel, usando esta visão de um vale de ossos secos. E os ossos secos, na verdade, Deus ele revela, ele interpreta a visão para Ezequiel no versículo 11. Ele diz: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Então ele já mostra, Deus mostra para Ezequiel quem são ou o que representavam aqueles ossos. Representavam que eles estavam, Israel estava semelhante a ossos secos, todos espalhados, fora cada um misturado ali. E nós vamos ver o que representa isso, no decorrer da lição. Então, no versículo 11, os judeus, eles entendem, que eles
representam esses ossos, eles se assemelham, né? Olha o que a Bíblia diz aí, ó. Eis que dizem os israelitas, né? Os judeus estavam dizendo: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança e nós fomos cortados. Então eles estavam se assemelhando a ossos secos, referindo-se ao que estava acontecendo com a nação de Judá, né, mais propriamente dito. Nós já estudamos isso em aulas anteriores, o Reino do Sul, mas de uma forma geral Israel estava disperso, né? A primeira diáspora, nós vamos ver isso um pouco mais para frente, mas a primeira diáspora ela começou no ano 722 a.C., quando o Reino do Norte sucumbiu diante do Império Assírio. E depois, em 605, 597, 586, Nabucodonosor invadiu a cidade também e levou cativo para a Babilônia muitos judeus. Então, o versículo 11 parece que os judeus eles tinham esquecido da promessa de Deus. Eles dizem: nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Mas havia promessas, né? Promessas de Deus para a nação de Israel, promessas de restauração. Mesmo que eles estivessem longe, eles seriam restaurados. O profeta Jeremias, ele ressalta isso no capítulo 25, no versículo 11 e 12, diz assim: e toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Essa era a sentença. Agora o versículo 12: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. Então, Deus iria levar o povo cativo, aqueles já estavam cativos, né? E agora Deus está prometendo que ele iria julgar a Babilônia. Então, há promessas de Deus para o retorno. Jeremias 31, 17 diz assim: e há esperanças no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para esse país. Mas aqui em Ezequiel 11, os judeus estão desanimados e eles dizem: pereceu toda a nossa esperança. Eles tinham se esquecido da promessa de Deus. E Ezequiel também reforça essa promessa de restauração no capítulo 11, versículo 17, que diz: portanto, dize, assim diz o Senhor Jeová, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. Então aqui, no versículo 11 da leitura bíblica em classe, os judeus estavam desesperançosos, mas havia promessas e esperança que eles iriam retornar para a nação, para Jerusalém, né? Para a capital do reino de Israel. Então, esse espalhamento dos judeus, né, digamos assim, é chamado de diáspora. O que é a diáspora? É a dispersão dos judeus. Então, nós temos aqui algumas vezes em que os judeus foram espalhados. Eu já citei aqui, vou citar novamente. Em 722, o reino assírio invadiu Samaria, o reino do norte, e praticamente exterminou o reino do norte. Alguns poucos israelitas fugiram para o reino do sul, mas praticamente o reino foi destruído. Depois, em 605, Nabucodonosor invade a cidade, leva um pouco de judeus para a Babilônia,
depois em 597 a.C. e por fim, em 586, ele destrói a cidade, né? E aí o povo também é levado, muitos deles, para a Babilônia. E passados algum tempo, no ano 70 depois de Cristo, já na nossa era, o general Tito também invade Jerusalém e os judeus, muitos deles, boa parte dos judeus estão espalhados, né? Espalhados pelo mundo. E uma coisa interessante é que a partir do ano 70 depois de Cristo, houve um período muito grande onde os judeus eles ficaram, ou melhor, eles não eram considerados como uma nação soberana, como um estado, como um país. Isso levou, né, do ano 70, mais ou menos, né, um pouco mais de 1.800 anos. Só no dia 27 de novembro de 1947, em uma reunião da ONU, isso aí está na sua revista, né, essa informação, e por sinal essa reunião foi presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, e ali sim foi decidido que Israel era novamente um Estado soberano, e no dia 14 de maio de 1948 foi publicado o primeiro diário oficial de Israel como Estado, né? E foi também implantado ali o seu primeiro chefe de Estado, Ben-Gurion. Então, do ano 70 até o ano de 1947, os judeus eles ficaram sendo um povo sem nação, um povo sem regulamentação. Agora sim, a partir de 1948, 47, 48, os judeus eles estão agora considerados como nação. Mas ainda há inúmeros judeus espalhados por este mundo. Em todo lugar que você vai, onde há judeus, você encontra uma sinagoga onde eles servem a Deus na sinagoga. Então, a lição ela trata, na verdade, desta restauração, né? O versículo 6, então aqui Ezequiel está diante dos ossos, né? E Deus pergunta para ele, né? Filho do homem, poderão viver esses ossos? Versículo 3, e eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, versículo 8, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. Então, do versículo 6 ao versículo 8, Deus ele usa uma simbologia dos ossos que receberam, que se juntaram, né? Que criaram carne, que criaram nervos, que criaram pele, e eles estão agora como corpos de verdade, mas ainda sem o Espírito. Isso é uma referência à restauração nacional de Israel. Lembrando que o título da nossa lição fala de duas restaurações: restauração espiritual e nacional, ou melhor dizendo, nacional e espiritual. Então, o início dessa profecia dos ossos, né, começou a se cumprir, então, digamos assim, no dia 27 de novembro de 1947. Foi quando Israel
foi considerado nação soberana novamente. Então ali nasceu uma nação em um só dia, como diz o profeta Ezequiel. Ok? Então, esses ossos, agora com carne, com pele, com nervos, representam a restauração nacional de Israel. Os judeus estão voltando para a terra de Israel, para a cidade santa, a Santa Jerusalém. E isso é um sinal para nós cristãos, porque Israel, principalmente cristãos dispensacionalistas, né, como nós assembleianos, entendemos que o retorno do povo de Israel para a sua terra, o reconhecimento de Israel como Estado soberano, a construção do templo novamente, né, já há projetos para isso, isso tudo indica a volta do Senhor Jesus. Israel é o relógio de Deus e nós precisamos estar muito atentos para esses sinais, né, porque isso mostra a vinda de Cristo. Agora, nós vamos ver a restauração espiritual. Lembra que veio carne sobre os ossos, né? Veio carne sobre os ossos, veio pele sobre os ossos, né? Mas não havia espírito. Então, de ossos secos eles passaram a ser cadáveres, né? Digamos assim, com carne, pele, nervos, os ossos juntados, porém estão mortos, porque não havia o espírito. Olha aí para você ver, finalzinho do versículo 8. Mas não havia neles espírito. Ou seja, agora se referindo à restauração espiritual. Então, do versículo 9 ao versículo 9 e 10, vai falar desta restauração. Diz assim a Bíblia: E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Note que eles são corpos mortos até o Espírito vir sobre eles dos quatro ventos, o Espírito de vida entrar neles, e aí sim o Espírito de vida entrou neles e eles se tornaram um grande exército. Agora, quando isso irá acontecer? Na visão dispensacionalista, esposada pela Assembleia de Deus, da qual eu faço parte, nós temos um esquema cronológico escatológico, ou seja, tudo começa com o arrebatamento. Logo após o arrebatamento, para a igreja no céu, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Na terra, simultaneamente, a grande tribulação, um período de 7 anos. E o anticristo ele vai fazer um pacto com os judeus, como diz Daniel, no capítulo 9, no estudo das 70 semanas, e no meio da semana ele vai quebrar o pacto, ou seja, ele vai mostrar realmente quem ele é. E aí os judeus não vão aceitá-lo, pelo menos uma boa parte dos judeus. E o que acontece? Os judeus estarão em aperto, né? Em aperto. E aí Deus, nós vamos ler no profeta Zacarias, nesse período de aperto, Deus ele vai enviar o espírito de súplica, o espírito de graça sobre o povo de Israel, quando eles estão no aperto, sendo perseguidos pelo anticristo, digamos assim.
capítulo 12 de Ezequiel, versículo 10, diz assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, quem? Os judeus, a quem traspassaram. Quem que os judeus traspassaram? Jesus. E o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megido. Então haverá um aperto grande para Jacó, para Israel, para o povo de Deus, pelos exércitos do anticristo. E neste momento, Deus derramará o Espírito, como diz aí, derramarei o Espírito de graça e de súplicas, e eles olharão para mim e me reconhecerão como o Messias, em outras palavras, logicamente. Então aqui se dará a restauração espiritual de Israel, ok? Então nós vamos encerrar nossa lição por aqui. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa ser abençoado. Essa lição vai ser ministrada em classe no dia 4 de dezembro de 2022 e é muito importante que você esteja na sala de aula da escola dominical. Aqui é só uma pincelada rápida da leitura bíblica em classe. É muito importante que você seja um aluno, uma aluna da escola dominical. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.